Olá, professor, aqui é o Vinícius Gambi. Eu vou fazer agora a apresentação do meu projeto final. Nele eu vou fazer a classificação de câncer cerebral por meio da regressão logística, por meio de alguns dados extraídos de imagens de tomografias computadorizadas do cérebro. O conjunto de dados que dá base ao meu trabalho é esse aqui. Ele foi criado por Jaquesh Borrajo e ele foi postado aqui no Kaggle. Ele pode ser acessado aqui por esse link. O que ele fez para preparar esses dados foi reunir 3.762 imagens de exames que ele retirou de um desafio de 2015 chamado BRATS, que é o Brain Tumor Segmentation Challenge. E então, por meio de alguns algoritmos de processamento de imagem em visão computacional, ele extraiu 13 features para cada imagem e uniu com a classificação da presença ou não de tumor em cada uma delas. O meu objetivo, então, foi, a partir dos dados disponibilizados pelo Jaquesh, criar um modelo com regressão logística que possa afirmar a presença ou não de câncer nas imagens. A primeira coisa que eu fiz foi abrir o principal arquivo disponibilizado, que é o braintumor.csv, para entender o seu conteúdo. Observei então um conjunto de 3.762 linhas e 15 variáveis, sendo a primeira o nome do arquivo de imagem as quais as features foram extraídas, a segunda a classificação e as demais as 13 features. Percebi também que a variável coarseness ela tem o seu valor constante ao longo de todo o conjunto de dados. Então comecei as análises. A primeira análise que eu fiz foi no conjunto de dados inteiro. Rodei a regressão logística no R e fui retirando as variáveis não significativas em 95% dos casos, por ordem de mais alto p-value. Retirei também a variável coarseness, que por ter valor constante, não vai ajudar em nada no nosso modelo. Peguei o resultado e levei os coeficientes da regressão para fazer os testes no Excel. Para essa e as análises seguintes, eu apliquei a fórmula f de z da regressão logística com os coeficientes corretos, fiz o teste de classificação e também a matriz de confusão. A planilha das análises vai estar anexada junto ao trabalho. Nessa análise, cheguei numa acurácia inicial de 98,48%, que é um número muito bom. Outra conclusão que encontrei é que pela matriz de confusão a gente percebe que tem mais falsos negativos que falsos positivos, mas com um erro baixo assim, isso não nos diz muita coisa. Como a acurácia estava alta, decidi então ver se não estava acontecendo um sobreajuste para os dados usados no treinamento. E dessa forma, se temos uma boa generalização do modelo. Então decidi fazer uma análise separando o conjunto em dois conjuntos de dados, um para treino e um para teste. Para separar, usei a biblioteca scikit-learn em Python. Eu me questionei qual porcentagem usar para cada conjunto. Pensei em separar um conjunto de teste inicialmente 10% para não reduzir muito o conjunto de treinamento, visto que embora ele não seja pequeno, ele também não é muito grande. Então, um conjunto de treino com 90% dos dados e um conjunto de teste com 10% dos dados. Como agora eu comecei a comparar o resultado das análises, então eu fui compilando os resultados aqui nessa aba Resultados. A eficácia de treino aumentou de 98,48% para 98,58%, que dá uma diferença de 0,10%. Mas isso também não nos diz muita coisa, porque o conjunto de dados de treinamento ele é diferente. O que importa aqui para nós é a diferença da acurácia de treino e teste. Nós podemos perceber que ela foi de 98,58% para 98,14%, uma diferença de apenas 0,44% entre a acurácia de treino e de teste, o que mostra que o modelo está generalizando bem. Já que generalizou bem nessa divisão de 90 para 10, a gente pode ainda tentar fazer uma generalização um pouquinho maior, treinando com 75%, e testando nos outros 25%. Dessa forma, encontrei aqui uma eficácia de treino similar com as anteriores, mas podemos perceber aqui uma queda de 0,81% entre os dados de treino e teste, que foi de 98,58% para 97,77%. Esse aumento ele é bem natural, porque treinamos com um conjunto de dados bem menor. Mas como é um número bem pequeno ainda, isso nos mostra que o modelo tem uma generalização bem satisfatória. É bem provável que se o nosso conjunto de imagens ele fosse bem maior, a gente ainda ter resultados ainda melhores, ficando ali por volta de 98% de acurácia. E lembrando que dentro dos 2% de erro que nós temos, a gente tem mais falso negativo do que falso positivo, como nós podemos observar aqui na matriz de confusão. Então é isso, chegamos ao nosso objetivo, que era classificar a presença de tumor nos exames por meio da regressão logística. Nós conseguimos um modelo que generaliza bem e nos dá uma acurácia de pelo menos 97,77%.